Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi a sua semana? A minha foi marcada por fatos inusitados. Estão sabendo, né? Terça-feira cheguei da corrida com meu amigo Ismael. Cheguei em casa, suado. Não esperava, não sabia o que ia me esperar em casa, né? A minha esposa estava com uma cara assim, sabe aquela cara de quem tá doido para falar alguma coisa, mas não quer falar? Aí eu olhei assim no meu computador, tinha um parzinho de sapato em cima do meu teclado, assim, um sapatinho de criança. Ela falou assim, Fabrício, nós vamos ser pais. 9 meses daqui adiante, nós vamos ser pais. É uma bênção, né? Pega a gente desprevenido, né? Por mais que você queira, né? No nosso caso foi algo tão rápido. A gente, depois que nós nos mudamos pro nosso apartamento, a gente falou, vamos ver o que acontece, né? Se for pra vir, virá, né? No primeiro mês que a gente falou isso, já deu certo, já engravidou. E era tão bom esse processo de tentar, né? Agora... Aí eu falei pra ela assim, mas não vamos continuar tentando mais? Agora mudou. E quando a gente fica sabendo que vai ser pai ou vai ser mãe, uma enxurrada de sentimentos vem sobre a nossa mente, né? Será que eu estou apto para isso, né? Será que eu fico imaginando aquele dia que o médico vai pegar aquele embrulhozinho, colocar no meu colo e falar assim, Fabrício, pode levar para casa, que agora isso aí é seu, cuida, né? Barbaridade. E algo que os pais pensam muito quanto a isso é, o mundo tá tão virado, né? Você ouve cada barbaridade falando por aí, né? Tanto assassinato, tanta coisa, loucuragem, política. Pessoas olham o que é errado e dizem que isso que é certo. E as pessoas veem alguém fazendo algo certo e dizem que isso está errado. E esse é o mundo que o meu filho vai nascer. E eu fico pensando, né? Puxa vida, né? Que mundo é esse que eu vou colocar o meu filho, que eu vou educar o meu filho, né? E na quarta-feira de manhã, um dia depois, eu estava lendo lá o plano de leitura bíblica e eu abri lá no Salmo 127, que foi o salmo que caiu para mim ali, eu quero ler para vocês. Diz o seguinte, o Salmo 127, que eu li na quarta-feira de manhã essa semana. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E eu pensando no mundo que eu vou levar meu filho, e Deus me dá um versículo que diz que o meu filho vai ser como uma flecha. E eu fiquei pensando, não é o mundo que vai moldar o meu filho, é a gente que vai moldar ele para o mundo. A gente vai jogar uma seta, uma flecha no coração do diabo. Essa flecha é nosso filho. Nós vamos educá-lo no caminho de Deus. E nós vamos preparar o nosso filho para enfrentar esse mundo perverso, um mundo terrível. Como um guerreiro que afia suas flechas e atira em direção ao alvo sem medo. E nós já temos orado pelos nossos filhos, pelo nosso filho, né? Tomara que seja só um, assim, na primeira vez tem que ser só um, né? Temos orado por ele. Sabe que tudo isso começa na oração. Já tem orado por ele ou por ela, não sabemos ainda se é homem ou menina, né? Está apenas com 7 semanas de vida, o embriãozinho. E a gente ora por tudo, né? Ora pelo nascimento, que venha uma criança saudável. Ora pela infância, ora pela educação. E eu parei para pensar essa semana, como que é importante eu orar pela comunidade em que eu vou inserir o meu filho. Porque daqui, por exemplo, 20 anos, o meu filho vai estar entrando na sua casa, segurando na mão da sua filha e dizendo assim, papai, esse aqui é o filho do Fabrício, sabe? Nós somos namorados. Ele vai estar lá entrando na sua casa. Ou o seu filho vai estar entrando lá na minha casa, segurando a mão da minha filha, dizendo, e minha filha vai dizer assim, papai, esse aqui é o fulaninho de tal, lá da Aliança de Bento. A gente está namorando. Que beleza vai ser isso, né, nesse dia, né? Por isso que desde já estou orando pelos seus filhos. Já estou orando pela sua família. Para que da mesma forma como eu, desde o começo, estou colocando firmemente no meu coração que eu quero fazer do meu filho uma flecha em direção à maldade desse mundo. Eu quero que você também faça isso com seus filhos. Talvez você não tenha filhos também. Talvez você tenha a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Preparar essas pessoas
para esse mundo terrível também. E vai ser um privilégio estar em família. Porque, sabe, hoje em dia, né, a internet ela tá tão desenvolvida que os jovens eles não querem mais namorar entre eles, né? Eles querem namorar com gente lá do interior, de não sei aonde, pessoas que às vezes nunca ouviram falar. Porque dá a impressão que pela internet tudo é mil maravilhas, né? Mas enfim, gente, ore pelos seus filhos, ore por aqueles que estão ao seu redor. Talvez você já tem netos, ore pelos seus netos. A oração é a principal ferramenta que nós temos diante de Deus. Nós não recebemos muitas bênçãos simplesmente porque a gente não coloca diante de Deus. E eu e a minha esposa, antes da gente pensar em ter filhos, a gente começou a orar por eles. E a nossa oração foi o seguinte: Deus, nós queremos ter um filho que vá para o céu. Se for para ter um filho que vá para o inferno, a gente não quer ter. Não nos dê um filho que vá para o inferno. Queremos ter um filho que vá para o céu. Aí você fala para mim, mas Fabrício, essa é uma escolha pessoal de cada um. Cada um vai decidir o que vai fazer da sua vida. E Cristo, Ele quer ter um encontro pessoal com seu filho. Como assim você vai fazer uma oração dessa? E a oração que eu faço diante desse meu filho, que ele ainda nem existe, nem estou vendo ele ainda fisicamente. Mas é que eu vou fazer o possível e o impossível para inculcar Cristo na cabeça dessa criança. Porque eu sei em quem tenho crido. E sei que nesse mundo não existe esperança sem Cristo. Aquilo que tiver ao meu alcance fazer por ele, eu vou fazer. Todos os dias. Leitura da Bíblia. Oração. Eu vou viver Cristo na minha família. Vou beijar a minha esposa. Vou demonstrar o amor que eu sinto por ela. Cristo vai ser assunto na nossa mesa. E Pai, eu quero de verdade que aquilo que tiver ao meu alcance fazer para demonstrar esse amor de Cristo, eu quero passar para o meu filho. Que nem um dia os meus pais passaram para mim. Que nem um dia quando a minha mãe, dia após dia, contava as histórias de Cristo na minha vida. Isso fez toda a diferença. Ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando ela for velha, não se desviará dele. E hoje eu quero abrir com vocês um texto. Tem um livro da Bíblia que eu estou estudando muito esse ano, que é o livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Abre aí sua Bíblia. E o livro de Daniel, capítulo 4, eu vou ler aqui no meu celular, que a letra é maior, essa minha biblinha ela é muito pequenininha. Diante da vida, existe uma música que Roberto Carlos escreveu junto com Erasmo Carlos. A melodia ele pegou do Elvis, que é uma música que diz o seguinte: é preciso saber viver. O Roberto Carlos junto com Erasmo Carlos escreveram essa música, eles pegaram a melodia do Elvis e escreveram essa música. E essa música ela parte de um pressuposto, vai procurando aí, Daniel capítulo 4, que a gente sabe viver. É preciso saber viver, mas como que se sabe viver? E hoje eu quero falar para vocês que é preciso aprender a viver. Com base nesse texto de Daniel capítulo 4, quando uma criancinha nasce, como meu filho vai nascer, ele não sabe viver. Ele não sabe o que é certo, errado, ele tende muito mais para o errado do que o certo. E o Roberto Carlos diz que é preciso saber viver, mas às vezes a gente não sabe viver. E antes de saber, é preciso aprender. E eu quero ler esse texto de Daniel capítulo 4. É um texto que conta a história de um homem que teve que aprender algumas lições na vida dele. O rei Nabucodonosor. É um texto meio longo, mas eu gostaria de ler, a gente tem tempo. Falta 15 para as 8. Não sei se você tem um compromisso muito importante. Depois acho que não, né? Vai passar só o Fantástico depois. Fantástico vai mostrar nada demais. Você vai acabar o Fantástico, você vai pensar assim, puxa, nada demais. Eu vi a reportagem hoje, vou mostrar, fecharam o aeroporto de São Paulo um drone. Aí vou mostrar como é que nos países desenvolvidos o pessoal evita do aeroporto fechar. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas isso aqui pode mudar a sua vida, pode mudar a minha. Então presta atenção, eu vou ler um capítulo meio grandinho. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença, para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo.
Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. E o Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado na minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz, derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixe o toco e as suas raízes presos, com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal, até que se passe 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho. Porquanto todos os sábios do meu reino não podem fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. Falou, pois, o rei e disse, não te espante, falou, pois, o rei, e disse, Beltesazar, não te espante, o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu, e que se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, e destruía, contudo deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei. O decreto do Altíssimo, que é vindo sobre o rei meu senhor. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer a erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Vamos orar, gente. Pai, diante desse texto tão rico, ó Pai, queremos tirar lições, Deus. Lições para a nossa vida, Pai. Nos ajuda, nos guia, ó Pai. Abra a nossa mente e o nosso coração, ó Pai. Somente uma coisa, pelo menos, ó Pai. Marque a vida de cada um que está aqui hoje, a começar em mim, ó Pai. Então me ajuda e me guia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro. Amém. Nabucodonosor, um rei. Nabucodonosor era um homem dos mais bem-sucedidos que o mundo conheceu. Dominou simplesmente o mundo todo. Tanto é que no começo do livro ali eu li para vocês. Ele escreveu essa carta a todos
os homens da terra. Imagina você escrever uma carta que toda a terra vai ver. Esse homem tinha poder para fazer isso. Nabucodonosor, um dos homens mais bem-sucedidos, dominou todo mundo. Um realizador. Nada que ele se propôs a fazer deu errado. Tudo dava certo. Conquistas, sucesso, fama, dinheiro, realizações e poder. Não havia nada que Nabucodonosor falasse e que alguém ousasse desobedecê-lo. Porque se desobedecesse, morria. Esse era Nabucodonosor, um homem de muito sucesso, que atingiu tudo o que poderia ser atingido na época dele. Meus queridos, e quando eu penso nesse homem, nesse rei, um homem famoso, e eu leio esse capítulo da Bíblia, eu vejo como que Deus amou Nabucodonosor. Como que Deus ama a todas as pessoas, do mais rico ao mais pobre. Deus não veio somente para os pobres, sabia? Veio para os grandes empresários. Veio para os grandes artistas. Veio para os reis, ele veio para Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ao longo da sua caminhada, se transformou num homem autossuficiente. Aquele que se encheu de si mesmo. Aquele que fez um reino, fez uma nação poderosa. E de certa forma se transformou até num homem arrogante. Ganancioso e centralizador. Por mais defeitos que tivesse Nabucodonosor, Deus o amava. E como era o relacionamento de Deus com Nabucodonosor, com esse rei? Se você lê os capítulos anteriores do livro de Daniel, você vê que Nabucodonosor era um homem que já tinha ouvido falar de Deus. Ele já tinha ouvido falar das histórias de Daniel, dos 3 amigos. Mas só que Deus para ele era um ser distante. Já viu uma pessoa que entra num museu de arte e se depara com um quadro muito bonito, cores bonitas? Talvez Nabucodonosor se relacionasse com Deus assim, como quem contempla um quadro, acha legal, puxa, esse Deus dos israelitas é legal, né? Olha, ele faz coisas maravilhosas. Livrou os jovens da fornalha de fogo. Esse Deus é poderoso. Mas existem outros deuses aqui, ó. Existem outras coisas ao meu redor. E logo se esquece daquele Deus. Vira as costas para Deus e se volta para outros caminhos. Em última instância, o último Deus que ele mais adorava era ele mesmo. Daquilo que ele tinha conseguido conquistar com sua própria força. E o contrário do ódio, o contrário do amor, não é o ódio, é a indiferença. E Deus amou Nabucodonosor profundamente. E Deus poderia simplesmente ter sido indiferente para com Nabucodonosor e falar assim: Nabucodonosor, você está trilhando um caminho de loucura. Mas pode ir, daqui a pouco você vai passar. Como todos nós aqui vamos passar, né? E Deus poderia ser indiferente para com Nabucodonosor, mas ele não foi. E Deus tem a dose exata da medicação correta para cada um de nós. Para conquistar o coração de cada um de nós. Ele tem a dose exata e Nabucodonosor era um homem que Deus queria conquistar. Qual a diferença de Nabucodonosor para nós? Nenhuma. Já vou responder assim. Diante de Deus não existem homens poderosos, não existem homens que têm mais poder diante de Deus. Diante de Deus todos nós somos iguais, meus queridos. E diante de Deus todo aquele que não confessar o nome de Jesus Cristo, não aceitá-lo como seu salvador pessoal, vai para o inferno. Mas todo aquele que reconhecer Cristo como seu salvador vai para o céu. E essa é uma verdade que está impregnada pela Bíblia. Não existe exceções. Não existe poderosos. E a pior desgraça que pode acontecer com um homem não é ele falir a empresa dele. Não é ele ser mandado embora. Não é ele enterrar um filho. A maior desgraça que pode acontecer com um homem é o dia da morte dele. Ele virar as costas contra Deus. E sabe quando aparecer aquela luz, que você vai caminhar em direção à luz? Vai ser o último dia da sua vida. Caminhe em direção àquela luz. Você pode caminhar em direção àquela luz de 2 maneiras. Sozinho, sem saber o que vai ter do outro lado. Ou você pode caminhar em direção àquela luz, segurando na mão de Cristo. Como que você quer caminhar nesse dia? Pior desgraça que acontece na vida de um homem é se deparar com a morte e não saber o que tem do outro lado. Mas Cristo veio morrer por nós. Nós cantamos aqui esta cruz. Gente, que músicas lindas. Para mudar essa realidade, para nos dar esperança. Para fazer com que a gente não caminhe em direção à morte sem esperança alguma. E Nabucodonosor estava caminhando. Estava caminhando e Deus queria resgatar a vida dele. E ser como Cristo não nos prepara somente para a morte, mas imitando os seus passos, aprendemos a viver. Cristo está ativamente preocupado com a maneira como que nós vivemos. Ele quer nos ensinar as pequenas lições do dia a dia. Estamos aqui hoje, meus queridos, não só para nos preparar para a morte. Estamos aqui hoje para aprender a viver. E a palavra que eu quero dizer hoje
é como aprendemos, é sobre aprendizado. Que lições que eu e você estamos aprendendo de Cristo. Meu filho vai ter que aprender tudo, do zero. E os seus filhos, talvez os que vierem daqui para frente vão ter que aprender tudo. E que lições eu e você estamos aprendendo e como nós aprendemos, gente? Nabucodonosor, a gente vai ler depois o finalzinho da história dele, teve que aprender meio que na pancada. Existem duas maneiras principais de se aprender. Vivenciando e escutando. As duas maneiras principais de se aprender. Vivenciando é uma maravilha, né? Quais são os pontos positivos dessas duas maneiras de se aprender algo na vida? Primeiro, vivenciando. A vida deixa de ser teórica e ela passa a ser prática. Até hoje eu só escutei falar como é que é criar um filho. O pessoal fala, Fabrício, olha, cuidado. Você não vai dormir mais. Já falaram aqui pra mim hoje. Não sei quem falou. Dormiu já bastante? Porque de agora em dia você não vai dormir mais. A pessoa já toca o terror na gente, né? Um amigo meu falou essa semana que é que nem ir pra guerra. Você vai, sabe quando você é escalado pra uma guerra? Aí quando te dão um filho no colo é que nem se tivesse uma metralhadora. Te prepara pra guerra. E viver essas coisas vai ser um aprendizado pra mim. Nunca, confesso pra vocês, raríssimas vezes eu peguei uma criança no colo. Raríssimas vezes. Eu acho que se foi 2 vezes na minha vida até hoje, muito. Nunca peguei. Quanto mais trocar uma fralda, nunca. Quando eu me deparar com isso, vai ser um aprendizado. Viver, vai ser a prática. O meu filho vai ter que aprender a caminhar. Você pode explicar para uma criança, vai caminhar. É um pé na frente do outro. Vai indo, vai. Mas ele só vai aprender se ele vivenciar isso. Diz que a cabeça fica pesada, né? A minha cabeça já é grande, né? Meu esposo falou hoje para mim isso, né? Falei assim, Fabrício, tomara que o filho não seja tão cabeçudo quanto você. Falou pra mim, né? Porque a pessoa vai nascer. Ela tá preocupada com o nascimento. Se você, olha, fala com ela depois. Ela não pôde vir hoje porque ela tá passando muito mal nesse começo da gravidez, sabe? Então ela tá com muito enjoo. É da fome, enjoo e sono, né? É uma mistura de 3 coisas, né? Tadinha, né? E ela preferiu ficar descansando hoje. Mas vamos vivenciar tudo isso nós dois. E a criança, para começar, a caminhada dela, a cabeça dela vai pesando, ela vai se desequilibrando. Vai dando um passo na frente do outro, e ela aprende a andar. Não tem como uma criança aprender a andar somente na teoria. É preciso cair na prática. É ou não é? Prática é muito legal, gente. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Paulo disse que ele teve que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, só para te contextualizar um pouco, era um dos homens mais importantes que tinha naquela sociedade naquela época. E ele escreveu nesse versículo que ele teve que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Se ele teve que aprender, é sinal que ele não sabia. É ou não é? Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo tudo, gente. E o apóstolo Paulo teve que aprender, e nós temos que aprender tanta coisa na vida. Aprender a viver na fartura é fácil, né? Quero ver aprender a viver na escassez. É mais difícil, mas é uma lição que somente vivenciando a gente aprende. E outro ponto positivo, vivenciar é maravilhoso, gente. Mas a outra maneira de se aprender algo na vida é escutando, dando ouvidos. E eu sou apaixonado por essa metodologia de aprendizado. E o ponto positivo de se aprender escutando é de que evita muito sofrimento desnecessário. Aprender as lições da vida, quando alguém te diz algo, evita muito sofrimento desnecessário, gente. Nabucodonosor, Deus queria ensinar a ele uma lição. E eu vejo Deus tratando Nabucodonosor com um carinho tão grande. Se Nabucodonosor, você está caminhando por lugares, Nabucodonosor, terríveis na sua vida. Se arrepende, Nabucodonosor, muda de atitude, Nabucodonosor não deu ouvidos. E sabe que às vezes eu penso assim, que nós somos muito passivos em relação à vida. Nós vivemos uma vida somente querendo aprender por vivenciar, mas não por escutar. A gente vive uma vida quebrando a cara muitas vezes porque a gente tem esse argumento. Não, eu tenho que fazer para quebrar a cara para aprender. Não é necessário, gente. Você não precisa comer uma comida estragada para poder desfrutar de um prato de comida bem saboroso. Sabia disso? Não precisa. Diante de vocês está um jovem que nunca sentiu o efeito da maconha no organismo. Não sei o que é isso. Não tenho parâmetros, nem tampouco necessidade, nem vontade, nem curiosidade. Eu não preciso me usar drogas para saber que drogas faz mal. Mas hoje em dia o pessoal está
Tá pelo prazer, tá pela experiência, tá para ver e vivenciar as coisas. E isso tem trazido muito sofrimento sobre nós. Muito sofrimento sem necessidade. Eclesiastes 1:9 diz o seguinte: o que foi voltará a ser. O que aconteceu acontecerá de novo. O que foi feito se fará outra vez. Não existe nada novo debaixo do sol. Tudo o que nós vivemos já aconteceu. Você olha para os seus pais e acha que eles nunca viveram isso que você está vivendo. Você olha para os seus pais e acha que eles nasceram em outro mundo, não no seu mundo. Tudo o que acontece já aconteceu antes. E na boca de pessoas ao nosso redor existem conselhos muito sábios que nós não estamos dando ouvidos. E isso vai acarretar sobre nós, muitas vezes, sofrimento. Nem sempre o sofrimento é porque a gente fez algo errado, tá? Jó é um exemplo disso na Bíblia, que ele sofreu não porque ele fez algo errado, mas porque a vida é uma vida de sofrimentos. Mas existe sim um aspecto do sofrimento humano que é causado por nós mesmos. Outro dia uma pessoa mandou um WhatsApp falando que estava lá no furacão, no meio da temporada de furacões lá na América Central ali. Ela estava lá tal, e estava tendo furacão. Eu pensei comigo assim, meu Deus do céu, né? Por que foi para lá na época dos furacão? Né? A pessoa está buscando a confusão. E se a gente busca confusão na vida? Busca confusão e Deus está olhando aqui para Nabucodonosor e falando para Nabucodonosor: Nabucodonosor, se arrepende, cara. Olha, tanta coisa que você tem feito, tanta maldade. Para com isso, cara. Isso aí só vai te levar, vai te destruir a sua vida. Poder não é nada perto daquilo que eu quero fazer contigo. E olha os pecados aqui de Nabucodonosor. Versículo 27 do capítulo 4 de Daniel. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados, a tua maldade, e pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Quanto pecado esse homem tinha, né? Renuncia os teus pecados, Daniel falou para ele. Olha só, a maldade, Nabucodonosor era um homem mau. Pratica a justiça, era um homem justo. Tem compaixão dos necessitados, pisoteava nas pessoas, para que assim você viva em paz. Quanta maldade no coração de um homem. E Deus coloca ali Daniel para dar esses conselhos para ele. Que nem quando ele coloca o seu pai do seu lado para te dar conselhos. Que nem ele coloca o seu facilitador no grupo Célula para falar: não faz isso não. Que nem ele está me colocando hoje aqui para falar para você: muda de vida. Sabe que eu leio esse versículo aí de Nabucodonosor, esses pecados dele, e eu penso assim: meu, que homem ruim. Vou confessar um negócio para vocês, né? Ver o pecado dos outros é fácil, né? A gente olha assim: esse Nabucodonosor, né? Era um homem arrogante, né? Isso, aquilo, outro, né? É fácil achar o pecado dos outros, né? Da minha esposa, quanto pecado, gente do céu. Do meu chefe, do meu amigo do trabalho, é fácil, né? Olha essas pessoas do meu redor, é fácil identificar o pecado, né? É fácil a gente chegar no grupo Célula, olhar todo mundo que está sentado assim no grupo Célula, né? E a gente pode apontar 1000 defeitos de cada um deles ali, não é? É fácil. Não precisamos de esforço nenhum. Mas o que eu quero te convidar hoje é o que Deus está querendo te ensinar hoje. É você e ele, é eu e ele. Qual é o pecado na sua vida e na minha vida que a gente tem feito as pazes com o pecado? E Deus está te falando: arrepende desse pecado. Muda de vida. É o que ele falava. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Obedecer os caminhos de Deus é aprender a viver. Sua vida está difícil? Está complicada? Quer aprender a viver? Talvez você chegou aqui hoje pensando assim: puxa, tá tão complicada a minha vida, eu estou indo por caminhos, sei lá, meio sem pé nem cabeça. Obedeça os caminhos de Deus, que você vai aprender a viver. Renuncie os seus pecados, Fabrício. Fabrício, para com isso. Mas Deus, às vezes, simplesmente falar a gente não escuta, né? E Ele tem que exercer a disciplina sobre nós. Quem aqui já foi disciplinado pelos pais? Coisa gostosa, né? Ser disciplinado pelo pai, né? Eu era muito disciplinado. Todo dia apanhava da minha mãe. Meu pai não me batia, mas minha mãe descia a lenha, cara. Ela falava: vai pro banheiro. E apanhava todo dia da mãe. Mas a mãe me batia, sabe por quê? Porque ela me amava. E eu agradeço a minha mãe porque ela me batia. E certa vez a minha mãe me disciplinou com amor, tá? Não tô falando aqui de abusos, né, de espancar, nada disso. É a palmadinha com amor, e se Deus me permitir, eu vou disciplinar o meu filho também. Porque eu quero que ele cresça um ser humano saudável,
com limites. Um dia minha mãe me disciplinou e a minha prima viu ela disciplinando eu. E minha prima falou para minha mãe assim: tia, queria tanto que minha mãe fosse que nem você. Já pensou? Uma criança fala isso? Queria tanto que minha mãe me disciplinasse também, porque ela nunca recebeu uma disciplina dos pais. E hoje em dia está diferente, né? As crianças estão... Antigamente os pais... as crianças eram muito mais disciplinadas do que hoje em dia. Hoje em dia os pais chegam no mercado e a criança é quem faz a compra, né? Não é mais os pais. Chega no restaurante, o pai pergunta: o que você quer comer, né? Aí ela fala: eu não gosto da bolinha verde. Ah, não vai ter ervilha. Antigamente os pais é que definiam o que as crianças iam comer. Colocava diante dela uma alimentação saudável. Hoje em dia as crianças quem decide. Hoje em dia as crianças colocam os limites para ela mesma. Você não vai dormir, meu querido? Ah não, meu pai deixa eu ficar acordado aqui até a hora que eu quiser. Deixa ali ele com o tablet no colo, vai todo mundo dormir e o menino fica ali. Não tem limites hoje em dia. E sabe o que é duro disso? Que o mundo vai impor os limites para a pessoa. E depois essas crianças vão crescer. E vão se deparar e vão perceber que o mundo não é esse mar de rosas. Onde tudo que ela quer, ela tem. Na vida ela vai receber muito mais nãos do que sims. Limites, e Deus nos disciplina. E Deus precisou disciplinar o rei Nabucodonosor. Precisou usar de um pouco mais efetivo com ele, porque ele não deu ouvidos. Vamos continuar lendo aqui, ó. Daniel 4, a partir do 28, diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe será tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. E ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves. Ao final daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. Minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo o que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Deus precisou disciplinar Nabucodonosor para ele mudar de atitude. E eu quero te deixar um desafio hoje. Uma coisa assim para você levar para casa. Uma frase, eu sei que eu falei um monte de coisa aqui, já estou falando há mais de meia hora. Talvez você não vai lembrar de quase nada do que eu falar. Mas vamos levar uma lição para casa hoje. Exercite mais o ouvido. Você tem até 2 ouvidos, né? Exercite mais os ouvidos. Vamos falar junto? Vamos lá. Exercite mais os ouvidos. Deus tem colocado, gente, pessoas ao nosso redor para nos dar conselhos. E muito sofrimento seria evitado se nós simplesmente escutássemos. Se simplesmente aprendêssemos a escutar. E Deus nos dá tantas oportunidades, uma atrás da outra. E Deus está te falando: se arrependa, muda de atitude. E o que você vai falar diante dele? Que você não sabia? Diante de tanta coisa que ele colocou diante de você. Tantas oportunidades que ele te deu. Arrependa-se enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto há fôlego no seu pulmão. É uma oportunidade de mudar, de voltar atrás. Depois que a gente morre, já era, meu. Você define aqui onde você vai passar a sua eternidade. Com Deus ou sem Deus, você que escolhe. Eu que escolho.
Onde nós vamos estar 5 minutos depois que a gente morrer? Exercite mais o ouvido, gente. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12 diz o seguinte: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Vamos fechar os nossos olhos? Fecha os teus olhos. Eu quero que você tenha um encontro aí com Deus, você e Ele. Eu quero que você faça uma pergunta para Deus aí do seu lugar. Pergunta aí para Deus, o que eu tenho que mudar? Fala assim: Pai, fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. O que Ele quer te falar? Algum tempo atrás, as pessoas, os filhos, o pai só dava uma olhada para ele sabia o que o pai estava querendo dizer. Hoje em dia está muito diferente, Pai. E o meu coração, ele é rebelde às vezes, Deus. Às vezes o Senhor me fala um dia, fala o outro, e eu não escuto. Eu quero pedir que o Senhor me ajuda, Pai. Ajuda cada um que está aqui, Deus, a mudar a nossa arrogância, mudar a nossa ganância, mudar a nossa maneira de viver, ó Pai. Deus, nos disciplina se for necessário, Pai. Queremos crescer. Queremos aprender as lições que a vida, que o Senhor tem para nos ensinar, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, passar por essa vida, ó Deus, sem aprender coisas básicas do cristianismo, ó Pai. Coisas básicas da vida cristã, ó Deus. Nos ajuda a ser obedientes, Pai. Me ajuda, Deus. Me ajuda a ter prioridade com o Senhor, Pai. Me ajuda, ó Pai, a ser bênção na vida dos meus filhos, da minha família, Pai. Ajude a vida de cada um que está aqui hoje, Deus. É o que eu peço, Pai. Que o Senhor mude a nossa realidade, ó Pai. Aquilo que tem que ser mudado. Que não passe nem um dia mais sem arrependimento pelos pecados que são cometidos, ó Deus. E muito obrigado pelo privilégio que é falar aqui hoje, Pai. E quero pedir que o Senhor atue primeiramente na minha vida, ó Pai. Porque eu tenho muitas dificuldades também, Deus. Nos abençoa, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós podemos orar, ó Pai. Gratos que o Senhor tem feito um trabalho na vida aqui de cada um, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Amém, Pai. Amém, queridos.